Fala, seu Oswaldo, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Fábio? Tudo jóia? Vamos guardar o pessoal entrando. Meu irmão, Sim. meu irmão entrou, a Adriana está entrando. Já começa Ah, já fazer a live. sim. Mais Vamos uma, lá, mais uma segunda. graças a Deus. Minha mãe está Beth entrando. entrou. Vamos lá. Beth Zucunim. Hoje eu fiz uma lista de transmissão, passei por todos os meus contatos que tem, que Ah, são que no beleza. celular, que são simpatizantes de espiritismo. Mandei aquela mensagem lá que eu mandei para você também. Tá, sim. Tá avisando. O pessoal É, boa noite, vai chegando Adriana. aos poucos. Boa noite, tia Julieta. Tudo bom? Eita, tudo bem. Kelly, Kelly, minha esposa. Acho que dá para sim. começar já, né, Oswaldo? Pode sim. Vamos lá fazer a prece? Pode, quer fazer a Sim. prece? Vamos lá, pode falar. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores para que possam nos auxiliar nesse estudo da noite de hoje e para que esse estudo da noite possa ocorrer em paz, em harmonia, com a graça de Deus e de Jesus. Que Assim, assim seja. que assim seja. Bom, primeiramente, dando boa noite aí a todo mundo que está gostando das nossas lives. A audiência está subindo, né, Oswaldo? Sim, então, graças a Deus. É, então hoje a gente. É sempre bom falar que a gente não, né, a gente não quer muita audiência, não é esse o objetivo, e sim quem está com a gente, né, agregar para as pessoas que estão com a gente alguma coisa, né? Isso já é muito interessante já para a gente, né? A gente não se preocupa com essa parte de ter muita audiência, ter. Nem é essa a intenção do espiritismo, né? O espiritismo, uma das caridades é a propagação, né, do seu evangelho, da doutrina em si, né? Mas para as pessoas que realmente querem aprender, né? A gente não prega em praça pública, a gente não, né? A gente não bate na porta das casas dos outros sem a permissão. Então, devagarzinho sempre a gente vai chegar lá. Não é isso? Com certeza. Você falou o Emanuel que falou, né, umas das escritas de Chico Xavier, que a principal caridade que a gente pode fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Na É, verdade, é passar para as pessoas. lembrando sempre, né, que os primeiros espíritas, né, uma geração, duas gerações antes da nossa, que sofreram bastante para divulgar isso, né? Hoje em dia, até em certo ponto, está fácil, né? A gente pode falar que a gente é espírita sem a preocupação de um julgamento legal, né? Sem a preocupação de o governo perseguir, né? Você vê Chico Xavier, você vê Divaldo Franco no seu início, né? Muitos espíritos foram perseguidos, né? Pelas leis, né? Que proibiram em muitas épocas, né? A nossa doutrina. Mas a gente sempre teve no meio político, sempre teve no meio social do poder mesmo, a gente sempre tinha um outro espírita e com isso o espiritismo foi sendo aceito, né? E hoje faz parte até da pesquisa IBGE, né? Que, que identifica a gente como uma religião em si, né? Eu vi hoje uma palestra do Trigueiro, né? Do André Trigueiro, ele falando que um dos desafios dos novos espíritas é isso, né? Que ele estava no IBGE lá no começo do 2010 ou 2000 e pouco agora, e pegou a relação, né, das religiões e o perfil do espírita, o perfil do candomblé, o perfil do cristão evangélico, né? E uma das características do espírita, né, assim, a grosso modo, seria de classe média para classe média alta, de um poder aquisitivo, né, relativo Hum. e de estudo
um pouco elevado até, né? E um dos desafios é a gente conseguir levar esse ensino para as classes inferiores, né? Para as classes mais sofridas, né? Do nosso país, né? A gente com o tempo foi um pouquinho elitizado, mas a gente tem que tentar trazer pessoas de todas as classes sociais para a nossa doutrina. E assim, ele mesmo fala que nós hoje a gente gosta de uma liberdade de expressão, né? E uma liberdade de prática do espiritismo. E a gente tem que se solidarizar, né, com nossos irmãos umbandistas, nossos irmãos candomblecistas, que se vê no Rio de Janeiro, né, muitos centros de candomblé, muitos centros de umbanda estão sendo expulsos das comunidades por causa do tráfico, né, que se alia a algumas seitas cristãs, evangélicas, se expulsam. Como nós fomos expulsos, né, fomos perseguidos em algum momento da história, hoje os nossos irmãos umbandistas e candomblecistas estão sendo perseguidos nessas comunidades, principalmente no Rio de Janeiro. Então a gente tem que lógico, a gente sempre está do lado do espírita, né? Mas assim, todos nós somos irmãos, né? E o espiritismo prega isso, né? A igualdade, né? Há vários caminhos que levam a Deus, né? E então todo caminho é válido, desde que você goste, desde que aquele caminho seja uma coisa que te leve um bom proveito, né? Então, Oswaldo, capítulo 3 a gente está, né? Há muitas moradas na Sim. casa do meu pai. Você lembra qual parte a gente parou ou não? A gente estava falando do item 3, diferentes categorias de mundos habitados, e praticamente no finalzinho, né, a gente não terminou porque o nosso horário tinha encerrado, né, faltava 1 minuto, mas a gente é só falar algumas coisinhas dos diferentes categorias de mundos habitados, e depois a gente passa para a destinação da Terra, causa das misérias humanas. É que eu tinha falado no final, que eu falei para você, né? Eu comecei a falar, você falou, Oswaldo, falta acho que 1 minuto para a gente encerrar. Isso. O que eu ia falar é que a gente tem no Livro dos Espíritos eu posso dizer assim, em 3 locais a gente encontra sobre o que a gente está estudando no Evangelho, né? A gente tem no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, na parte 2ª, ele fala da encarnação nos diferentes mundos. É bastante interessante para quem puder e tiver a oportunidade de olhar, porque eles falam, né, a gente tem essa dúvida, como que seria viver num outro mundo que não fosse o planeta Terra? A gente sabe que materialmente a NASA, né, que é o principal órgão aí que fica responsável por isso, ela fica procurando vida em outros planetas. Mas dificilmente a gente encontra mundos habitados vindo, né, da investigação a partir do nosso mundo. Por quê? Por isso que é interessante esse capítulo do Evangelho com esses itens do Livro dos Espíritos, porque você vai entender. O mundo nosso, a gente até leu nas diferentes categorias de mundos, né, que o nosso é totalmente imaterial, o corpo nosso é totalmente imaterial. Só que em outros mundos, dependendo da sua localização, mais próximos do Sol, com certeza a gente vai perceber que muitos mundos eles não precisam mais do corpo material. Então a encarnação ela será de forma diferente. E lá eles explicam, né, Allan Kardec estudando, ele mostra mais ou menos isso. Como seria a parte da atmosfera, né, a respiração, não sendo muito distante do Sol, né, qual tipo de energia eles usariam. Então, ele mostra bastante claro nesse item do Livro dos Espíritos. Nós temos também uma outra que eu achei interessante, que, estudando o que nós estamos falando, tem uma parte também no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, diferentes ordens de espíritos, e ele fala da escala espírita. Ele define 3 ordens principais de como os espíritos se encontram. Então, dos imperfeitos até o mais perfeito, como são. E aí ele tem uma forma de explicar como nós estamos como espíritos, né? Então, encarnado na Terra, os espíritos são de uma forma.
Encarnado nos mundos regeneradores, são outras categorias de espírito. Os espíritos puros, exemplos de Jesus, você já vai ver que o conhecimento é diferente. Então, ele mostra bem ali, no Livro dos Espíritos, essa hierarquia. Né? Então, só para citar, né, se alguém, muitas pessoas têm os livros em casa, Livro dos Espíritos, capítulo 4 da parte segunda, falam da encarnação nos diferentes mundos. O capítulo 1 também, parte segunda, ele fala dessas categorias de espíritos e uma hierarquia espiritual, né? Do espírito mais imperfeito até o espírito puro. E também na parte primeira, capítulo 3, ele fala, na parte da criação, ele fala da pluralidade dos mundos, da existência, na verdade, de vários mundos. É mais para situar para as pessoas que gostam, né, de estudar, aonde você pode encontrar também isso. Sempre a gente falando que o Evangelho, né, ele é a continuação de uma das partes do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos bastante coisas que foram, no Evangelho, ela foi mais esmiuçada, mas como o Evangelho se destina mais à parte moral, a parte mais científica, ele fica para o Livro dos Médiuns, da Gênese, e também do livro, uma parte do Livro dos Espíritos. É só para efeito de curiosidade, né? Você que é mais estudado que eu sobre essa parte, principalmente, os outros planetas que estão em volta da gente são habitados por espíritos, né? Como Sim. Mercúrio, o próprio Sol, né? Marte. Eu vi não sei que foi uma palestra, alguma coisa assim, que segundo dizem que o espírito de Hitler, né? Por causa da perseguição, por causa da... não por castigo, foi exilado em Plutão. Plutão não, o último planeta, né? Plutão, né? Não, Eu também não vou ter certeza para você qual é o é planeta, o último mas planeta ele... do Sistema Solar lá, o eu menorzinho, que agora já nem é mais considerado como planeta. não Mas eu tenho não lembro, certeza. foi mais longe do... Mas é assim, só para entendimento, que nem você falou, é mais para tirar ele da onde ele deveria estar, quase que uma separação para benefício dele mesmo, né? Para que nem você falou, para que não houvesse perseguição e para que ele pudesse receber todo o tratamento que ele precisa, né? Para que um dia ele possa, né? Não sabe quando, reencarnar novamente. Então, é só para a gente saber, né, que quando a gente fala em reencarnar em outros mundos, né, muitas vezes a gente eu acho que esses mundos estão muito longe, estão em formação ainda, e muitos estão próximos da gente, né? Esses planetas mesmo, onde que a reencarnação não é com o corpo físico, né? Dizem que os espíritos de luzes, né, segundo as obras, estão mais próximos ao Sol, né? Os espíritos de muita luz, os espíritos quase perfeitos, né? Então a gente vê que no próprio universo, né, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo de ser, né? E aí daí que vem esse capítulo, né? Que há muitas moradas na casa de meu pai. Né? Existem muitos lugares que você pode reencarnar, que você pode, né? Que você pode ficar na erraticidade. Então, só para curiosidade, eu já procurei aqui, é Plutão mesmo que Plutão. está. Plutão. É, Ele recebeu uma sentença de ficar 1000 anos terrestres em regime de solitária numa prisão espiritual situada no planeta Plutão. para quem gosta de astrologia, nossa, é muito louco isso aí, né? Porque assim, a própria, você vê que as obras mediúnicas, né, andam junto com a ciência. Se você vê quando Kardec codificou a doutrina, a evolução da ciência era muito atrasada, né? A gente não tinha penicilina, não tinha, né, as pessoas viviam muito pouco, né? Paris mesmo, onde foi codificada, era imunda, né? Que fedia no século retrasado. Então a gente vê como que o mundo evoluiu e assim, tudo que o espiritismo fala, a ciência praticamente não contradiz em nada, né? A ciência anda junto, né, com a religião, anda junto com a nossa doutrina. Isso que é muito interessante, porque a gente vê outras religiões baseadas no cristianismo que eles dão explicações
muito aleatórias, dão muito... é assim porque Deus quer, é assim porque está escrito, né? Deus sabe o que faz. Isso sempre foi uma coisa que me revoltava quando eu era, né, fiz catecismo, quando, né, comecei a pensar em religião, porque não me agregava nada isso aí. Não conseguia acreditar nisso. Tinha que ser uma fé muito cega, né, para você acreditar em coisas assim jogadas e você não é assim, mas como é assim? Como foi explicado? Alguém escreveu? Quem escreveu, né? Quem é a autoridade que escreveu tal coisa? E hoje a gente vê, né, através das obras mediúnicas, e muitas pessoas que desconfiam, né, das obras mediúnicas, acham que pode ser invenção do médium que está fazendo a obra, a gente vê nas casas espíritas psicografias maravilhosas que dão a certeza que esse mundo espiritual existe, que dão certeza que existe essa comunicação, mundo espiritual, mundo material. As psicografias são as provas mais, as melhores provas que explicam para a gente essa parte da mediunidade, né? Lá no nosso centro, a gente tem a Kênia, a Rosana, né? A Rosana psicografa mais mensagens de espíritos de luzes, mas a Kênia recebe mesmo realmente mensagens de espíritos desencarnados aqui próximos a gente. Eu mesmo já tive o prazer de receber 2 ou 3 psicografias de pessoas conhecidas, queridas minhas, e davam detalhes, davam nomes, davam tudo como realmente foi. E assim, sem sombra de dúvida, né? A gente não tem nem como desconfiar que aquilo é charlatanismo ou aquilo é coisa errada, né? Então, você vê que o espiritismo mesmo, ele se prova, ele se prova, né? Com fatos, com teorias e sempre ligado à ciência. Quando você fala, né, de ciência, o livro A Gênese, que é o livro que fala bastante da criação, Allan Kardec usa de psicografia de Galileu Galilei para explicar bastante coisas de mundos habitados, citando, né, vários planetas desses que nós conhecemos na nossa galáxia, que ele explica bastante sobre como estariam, né, povoados, habitados, explica-se bastante coisa nesse livro A Gênese. Com relação ao que você está falando, né, de acreditar ou não no espiritismo, a gente vai perceber que cada pessoa tem o seu momento de entender isso, né? É, Porque a gente, quando não precisa de alguma coisa, a religião que a gente tem, ela vai de boa, né? Eu é, vou na religião quando eu preciso, eu faço minha oraçãozinha em casa, como as pessoas dizem, e a gente leva a vida mais de uma forma tranquila. Mas principalmente quando se perde um ente querido, né? E aí que começa a surgir a dúvida na cabeça das pessoas. E é nesse momento que as pessoas, na verdade, buscam o espiritismo, né? Para primeira coisa é em busca de uma psicografia, né? é. E Geralmente é depois, em busca de psicografia, né? né, a gente tem pelo espiritismo assim que a gente não pode acreditar em todas as psicografias e acreditar que tudo que está lá é correto, mas cada pessoa, quando recebe a sua psicografia, ela vai ter o seu momento de entender se aquela psicografia tem a ver com ele ou não, né? Como você falou, tem detalhes que só você conhece, tem coisas que a pessoa fala que só você conhece, não basta É, pôr o nome, né? Porque uma pessoa que psicografa pode ir lá hoje a gente fala assim, num jornal, numa pesquisa no Google e tirar informações sobre uma pessoa e passar uma psicografia é, para ela. Mas a pessoa que recebe psicografia, ela tem que analisar, né? Por isso, nunca pode dizer é dessa pessoa. Leia e tire você as suas conclusões. Mas o mais interessante do Espiritismo não é, na verdade, a psicografia. É, na verdade, é você começar a entender como que Deus age, como que Deus trabalha. Porque para nós, as coisas são meio mágicas, mas ao mesmo tempo nós não acreditamos. Nós acreditamos que vivemos aqui, mas não acreditamos que o Espírito possa viver num outro mundo, é, né? Ao mesmo tempo que eu acredito que Deus pode fazer um milagre na minha vida, mas também não entendo como que pode acontecer esse milagre, né? Então, quando a gente vai entendendo, é o que a gente sempre fala, o espírito, desde que nasce aqui na Terra, ele tem atividades, né? Ele arruma o que fazer, seja estudar, seja trabalhar, seja ter o seu lazer, ele tem atividade, ele só para essa atividade para descansar. E aí você fala assim, depois de sei lá, de 50, que a gente falou antigamente, hoje 72, acho que é a média
de idade que se vive uma pessoa aqui no Brasil, né, É. pelo último censo, a gente fala assim, você trabalha até praticamente morrer. E depois que você morre, você vai descansar, né? Quer dizer, tem umas coisas que a gente não fala meio sem lógica. Dormir, ficar nas nuvens, né? De roupinha branca, tocando harpa numa eternidade. Você fala assim, no começo deve ser até gostoso, você sentadinho lá numa nuvenzinha, com aquela roupinha super branca, né? De homo total e tocando uma harpa lá, mas vai chegar uma hora que isso vai encher. Se você não tiver uma atividade, não tiver o que fazer, não tiver ocupação, né, não tem como você viver essa eternidade. Então, quando o livro Nosso Lar, aquele livro Violetas na Janela e mais alguns aí que foram destaques aqui no Brasil, eles vão falar disso, né, de atividade no mundo espiritual, de ter cinema, de ter música, de ter estudo, de ter atividades, de ter médicos, de ter praça, de ter flores. E a gente fica falando, mas por que não pode ter, né? Se aqui É. tem, por que lá não pode ter? Então a gente fala assim, basta a gente começar a usar um pouquinho de lógica, de raciocínio, para a gente começar a perceber isso, né? Porque o mundo só céu e inferno, purgatório, nuvenzinha, paraíso, ele não é legal para a gente, né? Porque a gente não tem ideia de como isso vai funcionar. Né? Até quando eu vou ficar naquele marasmo de vida? Vai que nem fala assim, né? A pandemia ajudou bastante a gente a entender isso, né? Era gostoso ficar em casa, né? Mas passou um mês aí, quem teve que ficar em casa pela pandemia, passou um pouco mais de um mês e encheu-se. Hoje você fala assim, qualquer atividade que se abre hoje está cheio. O dia de ontem na Praia de Santos estava lotado, mais do que férias. Ninguém aguenta Quer o ócio, né? dizer, Ninguém então, aguenta isso fala o... assim, então você imagine o ócio no mundo espiritual. Não, é Não tem aquela velha porquê. máxima de velório, né? Ah, agora descansou, né? É a máxima mais errada que tem, porque ou, Sim, ou a pessoa vai evoluída para ajudar, como a gente sempre fala, ou vai para ser ajudado e sofrer muito para depois ajudar também. Então, ou seja, partiu daqui, não muda nada. Vai ralar para caramba ainda, né? E aquele mais evoluído no mundo espiritual, que é Jesus Cristo, é o que mais trabalha. Porque quantas pessoas sim, oram por ele, quantas pessoas pedem por ele, né? É o que mais está trabalhando incessantemente, né? A todo momento. E é isso que a gente tem que aprender já ir treinando nessa vida, né? Pegar o gosto para ajudar as pessoas, pegar o gosto para ajudar, fazer a caridade, porque é isso que a gente vai ter no mundo espiritual. A gente vai ter muito trabalho, então a gente tem que pegar gosto pelo trabalho. Se a gente não pegar gosto pelo trabalho, a gente vai sofrer muito, porque é a mesma coisa que você trabalhar num serviço que você detesta fazer aquilo. Se você detesta fazer aquilo, você vai ser uma pessoa infeliz. E se você detestar falar por dentro de você que você detesta ajudar o próximo, que não gosta de ajudar o próximo, não gosta de fazer caridade, você vai sofrer muito até você pegar gosto pela caridade, né? E quem faz, todo mundo já fez algum tipo de caridade na vida, ajudou alguém, o sentimento de satisfação, né, de dever cumprido, de você e Deus, né, é tão gratificante que você se sente tão feliz que é sensacional a sensação que dá vontade de sair contando para todo mundo que você conseguiu fazer tal coisa, né? Mas ao mesmo tempo a doutrina já ensina que, né, é, não pode mostrar, né, que você está fazendo a caridade. Então só você treinando mesmo, só você praticando o espiritismo para você sentir como é bom, né? aí você vê por que será, né? Quando a gente fala desse umbral, quando a gente fala de zonas inferiores, ou o motivo que alguns espíritos ficam presos à matéria, você vai perceber que o umbral, na verdade, é um local de gente que não gosta de fazer o certo, que não gosta muito de trabalhar, que não gosta de caridade. Por quê? Porque no mundo espiritual, né, aquilo que a gente chama hoje de colônia espiritual, é o local onde se tem trabalho. Porque a gente, na verdade, deixa todo o trabalho para Deus, né? A gente acha que todo mundo vai descansar e o trabalho de fazer as coisas é de Deus. Mas quando Jesus vem à Terra e a gente percebe que ele começa a mostrar isso para a gente, que Jesus começa a ensinar as pessoas a ajudarem Deus, né? A tirarem esse fardo, essa carga pesada dos ombros de Deus. Por quê? Porque tem coisas que não precisa Deus
né, vir diretamente de onde ele estiver, do seu, né, das coisas principais que ele tem para fazer, para atender. Eu brinco sempre quando eu tenho oportunidade de estar falando às pessoas, que eu falo assim, a gente é tão sacana, né? A gente fala assim, a gente come uma feijoada num domingo de calor, come o caldeirão inteiro de feijoada e deita ali no sofá e passa mal. E aí a gente começa a pedir a Deus, Deus me ajuda, Deus eu tô passando mal, Deus eu tô passando mal. Aí eu brincava sempre assim, né? O que a gente quer que Deus faça? Que Deus desça lá de cima, vá na farmácia, compre lá um Sonrisal, um Estomazil, um antiácido e me dê para que eu possa melhorar. Isso eu posso fazer, ou alguém próximo de mim pode fazer. Então é aí que a gente vê como que entram os espíritos, na verdade, nesse trabalho. Qual é o trabalho dos espíritos? Auxiliar aonde eles conseguem auxiliar. Então, tu fala assim, o trabalho mais simples vai ficar para os espíritos que ainda não têm todo o conhecimento. Mas o trabalho maior, que a gente fala assim, de Jesus e dos espíritos que estão no mesmo nível dele, ele vai atender coisas mais importantes. Então, a gente fala assim, não dá para a gente querer que Jesus venha cuidar da minha unha encravada, né? É, Venha cuidar de uma dor que eu estou do lado, de um dia que eu passei mal, de um problema que eu estou tendo. Isso, né, uma pessoa do meu lado, uma pessoa numa igreja, num centro espírita, pode ir lá trocar umas palavras comigo e levantar o meu astral, levantar o meu moral, né, me mostrar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então a gente vai percebendo que trabalho tem desde que a gente queira, né? Por isso que as pessoas usam o termo para os médiums de sensitivos, né, ou de sensibilidade. Para você ajudar uma pessoa, você tem que ter essa sensibilidade de perceber que a pessoa tem problema, né? Isso dentro do trabalho da gente, você olha a pessoa com quem você convive todo dia, se ela chega de forma diferente, você tiver essa sensibilidade, você percebe que não está bem. Aí é, você tenta uma forma de abordar a ela para que você consiga ajudar. E é como você falou, é tão gostoso quando uma palavra, né, que você direciona a pessoa, de repente ela muda. Né? Quantas pessoas eu levei, né, as casas espíritas que eu frequento, mostrando para ela que ela pode ir lá receber uma palavra, receber um passe, estudar um trechinho do Evangelho, como a gente está fazendo aqui, para que ela possa mudar a vida dela. Então a gente fala assim, a gente tem esse poder, desde que a gente queira que a preocupação nossa não seja só com a vida material. então. E assim, muitos são, a gente aconselha aí na casa espírita e muitos, assim, sente bem, resolvem o seu problema e vão. Não que isso a gente fique com raiva disso, mas assim, é, cada um tem que achar a sua casa. Quando voltando ao assunto das psicografias, muitos católicos, muitos judeus, muitos evangélicos vão à casa espírita acreditando na psicografia, recebem a psicografia, tem ali a prova, né, que os espíritos existem, que a gente pode conversar com os espíritos e voltam para suas casas, né, para as sinagogas, para as suas igrejas, para os seus templos. Nada contra isso. Acho que cada um tem que achar, ficar onde se sente bem. Mas é engraçado que o brasileiro, ele tem dentro dele esse conhecimento espírita, né? Por mais católico que ele seja, por mais protestante que ele seja, ele fala assim, na próxima vida eu quero voltar a tal jeito, na próxima vida eu não quero reencarnar com tal pessoa. É engraçado que, por mais que eles sejam fiéis aos seus dogmas, eles acreditam em espiritismo, né? Na hora do aperto, vão atrás dos passes, né? Vão atrás dos benzimentos, seja na Umbanda, seja no, em qualquer entidade espiritualista, né? Que dá a esse trabalho. Então a gente vê que isso está dentro de nós, o brasileiro, está dentro, está entranhado na gente. Não sei se é por causa da nossa herança africana, né? Mas isso está dentro da gente. O próprio catolicismo mesmo já acreditou já pregou a reencarnação, né? Isso a gente vai ver no próximo, né, sobre reencarnação, a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Mas é bem legal essa parte aí, porque é, faz a gente enxergar as coisas de uma maneira mais pluralista, né? Não tão egocêntrica como só o espírita que está certo, só o espírita que está certo. Se você vê que você pode pegar
o bom de cada religião, né, e moldar a sua espiritualidade, né? E você fica naquela que você mais se identifica, que no nosso caso é o espiritismo. A gente está percebendo, você falou, né, da nossa herança, lógico que os índios, com a sua crença na vida pós-morte, e que e o africanismo também, né, com esse entendimento, são os que conseguem auxiliar a gente, na verdade, nisso. Mas, ao mesmo tempo, né, as pessoas, por não entenderem isso, é bom do estudo, para que a gente possa ir passando, para que as pessoas não achem que você vai a uma casa espírita ou que um espírito ele venha fazer mágica na sua vida, né? Que ele vá resolver todos os seus problemas apenas porque você quer. Aí, né, cabe às pessoas que estão na casa espírita e cabe a gente que divulga, né, que conversa com as pessoas sobre o espiritismo, aí mostrando para elas que o espírito não faz mágica, que ele não tira a sua doença, que ele não resolve os seus problemas particulares, que ele não traz amor de volta, né, não dá número da sorte, mas apenas entender que um ser espiritual ele pode te ajudar no momento mais difícil da sua vida, como a gente faz, trazendo pensamentos bons, mudando a vibração, né? Porque quando a gente está com um problema, a gente só consegue focar no problema, a gente não consegue focar na solução, a gente não consegue achar a solução. Por isso que é importante as pessoas, quando têm esse conhecimento, orientar essa pessoa a sair, né, daquilo. Às vezes o que ela precisa é de uma coisa bastante simples para poder modificar. E você falou, só o fato da gente sair do pensamento total no problema, entender, né, como a gente estuda, por que as coisas acontecem, por que uma pessoa nasce deficiente, por que às vezes acontece alguns transtornos da nossa vida. Tem o capítulo 5 que a gente vai estudar também à frente, mas ele mostra lá, né, que os males que acontecem na nossa vida, eles são de duas espécies distintas. Uma, a gente traz de uma vida anterior, mas a maioria a gente consegue aqui vivendo na Terra. E aí ele fala assim que os problemas que nós temos aqui, a maioria, nós conseguimos, não foi trazido de outra encarnação, não Isso foi aqui mesmo. agora mesmo que a gente fez, pelas coisas erradas que nós fazemos, por não controlar as nossas emoções, né? Porque no momento de exaltação, abandona um emprego, abandona uma casa, abandona, né, a família, e aí depois, né, de passado isso, vai perceber o que fez, né? Por isso que é importante, às vezes, a gente pensar bastante. Meu pai sempre me falava, né? Nunca não resolva o problema na hora. Vá para casa, descanse, leia, reflita, com certeza, ele falava, no outro dia você vai encontrar a solução para aquilo, alguém que te oriente, você já não vai estar tão irritado e Ou tão mesmo uma nervoso. Quer admissão dizer, durante o sono, né? sim, então a gente vai perceber que isso você falou, né? Eu tô assim, eu tô desempregado e não vejo, não acho emprego. Não adianta eu ficar dentro de casa achando que alguém vai bater na minha porta. Pode acontecer, mas eu bater na minha porta e falar assim, olha, você está precisando, de verdade que você está precisando trabalhar, eu tenho um emprego para você. Se você não for, por exemplo, numa banca de jornal, se você não tiver conversando com as pessoas e as pessoas não souberem, fica muito difícil. Então Deus não consegue ajudar a gente. E essa Mas que parte, nem essa parte já dos últimos capítulos, né? Ajuda-te que o céu te ajudarás. Se você não tomar a frente, nada vai cair, né, de paraquedas. E essas ajudas, é engraçado, Oswaldo, essas ajudas que muitas vezes vêm da espiritualidade, se você não for um crente fervoroso, crente no sentido de acreditar em Deus, acreditar na divindade, na espiritualidade, passa desapercebido, passa como se não fosse ajuda divina. Você, hoje à noite, você ora, né, pedindo um emprego, e daqui a 4, 5 dias, né, alguém vem, né, e fala, tá precisando de tal gente em tal lugar. Mas você fala, que legal, que bom que você falou. E aquela pessoa, muitas vezes, foi intuída para ir lá, para falar. O plano espiritual fez um encontro para você se encontrar, para a conversa surgir, para a pessoa te indicar aquele serviço, né? E muitas vezes você acredita que aquilo não foi a espiritualidade que te ajudou, e sim, aquilo foi apenas um acaso, uma sorte, ou porque você tem um network bom, né? As pessoas, tem até uma brincadeira que uma anedota que você sempre contava
no evangelho de segunda-feira, né, no caso do advogado, que quando, né, faltava 5 minutos para fazer a petição no fórum, procurando uma vaga para estacionar, de qualquer jeito, Deus me ajuda, que só falta 5 minutos, se eu não conseguir protocolar isso aqui, vou perder a causa, de qualquer jeito, me ajuda Deus. Nesse momento, né, sai um carro de ré, e a vaga surge na frente dele, ele fala assim, Deus, esquece, não precisa mais de ajuda não, já achei a vaga. Então, você vê que a gente só acredita se Deus colocar na nossa frente for um milagre, realmente. Se não for um milagre, a gente passa desapercebido, acha que aquilo é o acaso e é pura sorte da gente só. Com relação ao milagre também, né, o Allan Kardec ele fala que não existe um milagre da forma que a gente entende, né? O milagre, na verdade, é algo que é possível de acontecer, não existe nada impossível. Lógico que como nós não conhecemos, e os espíritos, principalmente esses do mesmo naipe, por exemplo, de Jesus, são espíritos que conseguem fazer muitas coisas, mas a gente tem uma capacidade, eu gosto bastante de falar, as pessoas que tem uma fala de Jesus que ele diz, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então Jesus diz que a capacidade do ser criado por Deus, ele tem uma capacidade muito grande, né? A gente acho que até falou nos primeiros estudos nossos, né, que a gente não usa 10% da nossa capacidade mental. A capacidade do espírito é muito grande, mas quando a gente está com problema, a gente se acha as piores das pessoas, né? E se você cai na mão, às vezes, de uma pessoa de má fé, ela abusa, né? Tirando dinheiro de você, te levando para coisas erradas. E nós percebemos que os espíritos, os guias espirituais, ou os espíritos que trabalham, eles não precisam de dinheiro, eles não precisam de oferenda, eles não precisam de nada, eles precisam só que você acredite, né? Que você deixe a sua sensibilidade aberta para eles poderem te orientar. E às vezes a gente está tão na matéria ou tão nas coisas materiais, como você falou, que a gente não consegue perceber, né, nessa sensibilidade a pessoa te orientando para não fazer alguma coisa ou para fazer alguma coisa. E aí a gente percebe que por não prestar atenção nisso, a gente acaba, né, fazendo da vida da gente algo muito ruim. Se a gente se deixasse levar, né, por orientação, por fazer o certo, pelos ensinamentos de Jesus, a gente viveria, com certeza, uma vida muito melhor do que a gente leva. E onde que entraria a nossa fé? Primeiro, reconhecer que esses acasos não existem, que tudo, né, tem um porquê e é ajuda divina. E quando essa ajuda também não chega, né, a fé que a gente tem que ter na espiritualidade, na divindade, é ainda maior. Porque muitas vezes aquele sofrimento, aquela causa, o mal que está acontecendo com você, nada mais é do que um remédio amargo para você se salvar lá na frente, né? Não salvar, não é essa palavra certa, mas você fazer a sua melhora lá na frente. Então, a gente não sabe por que a gente tem que passar por aquilo. Provavelmente, quando nós desencarnarmos, vamos saber por que estamos passando por aquilo. Mas se a gente passar pelo perrengue, sabendo que aquilo é útil, é necessário para o nosso aprendizado, vai ser como você ir para uma aula chata, uma aula, né, uma aula difícil na escola, passar por uma lição difícil, uma prova difícil, mas que no final você sabe que você, passando com resignação, passando com entendimento por aquilo, você vai passar de ano e vai evoluir espiritualmente. Muitas vezes o sofrimento é necessário e Deus não vai tirar da gente. E a gente tem que passar por aquilo mesmo. E aí que fica a fé, né? Tanto no reconhecimento das bondades concedidas pela espiritualidade, como não consentimento também, né? Muitas vezes eles sabem o que é certo, o que é bom, o que é mal para a gente, e muitas vezes a graça que nós pedimos não, de fato, não vai nos ajudar em nada a nossa verdadeira função aqui na Terra, que é a evolução espiritual. Tem uma palavra de Jesus que diz, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Aquele que suportar os problemas, na verdade, da vida. E tem uma outra palavra também que é dita que Deus não vai dar aquilo que eu quero, né? Ele vai me dar aquilo que eu preciso, no entendimento dele. Por isso, na oração do Pai Nosso tem, né? Que seja feita
a vossa vontade. Quer dizer, eu vou pedir as coisas, mas eu não tenho a noção exata do que eu quero, de como, porque a gente já faz a oração para Deus, né? Se precisa de dinheiro, ele já fala o número da conta, né? Deposite já para mim em tal lugar para que eu, né, eu fique tranquilo. Quer dizer, a gente não quer ter trabalho nenhum, a gente só quer orar para Deus e que amanhã eu acorde com todos os problemas resolvidos. Isso nós não vamos ter. O que nós vamos ter é discernimento para entender o que está acontecendo, o que, que eu posso fazer com aquele problema. É muito difícil, às vezes, numa casa espírita, uma pessoa chega lá e você fala que o trabalho é todo dela, que é ela que tem que se esforçar, ela não gosta, né? Tem pessoas que É, falam assim, esse centro espírita aqui é fraco porque ele não resolve o meu problema. E não é isso, na verdade é você que tem que resolver. Como você disse, se Deus me deu um problema, ele sabe o motivo do meu é, problema, né? O porquê que eu preciso passar por aquilo. Quando eu tiver esse entendimento que Deus tem os seus propósitos e que ele sabe o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, eu vou mudar a minha vida. Porque enquanto eu ficar achando que Deus só serve para resolver problema, que Espírito só serve para resolver problema, que Santo só serve para resolver problema, eu nunca vou resolver a minha vida. O dia que eu perceber que eu faço parte disso, que eu sou o maior culpado das coisas que me acontecem, que às vezes o tipo de vida, o estilo de vida que eu levo é que está me levando para isso, o tipo de comida que eu como, o tipo de bebida, o tipo de vícios que eu tenho, as atitudes que eu tenho no dia a dia que me fazem, né, um dia pior ou melhor. Quando a gente for orientado nisso, ou quando eu tiver esse discernimento que a gente falou de se reformar, né, que a gente falou bastante num outro estudo de reforma íntima, de que eu sou defeituoso. Eu não sou melhor por causa de mim mesmo. é, A culpa de estar onde estou não é de Deus, não é de ninguém, é minha. E o dia que eu mudar minhas atitudes, a minha forma de ser, né, a minha forma de relacionar, né, por que, que sempre tem que ser o outro que é o culpado das coisas erradas que acontecem? Por que, que eu não posso ter culpa nisso, né? Se eu sou o principal, né, responsável, né, ou a pessoa que está vivendo esse problema. Quando eu conseguir enxergar dessa forma, eu mudo a minha atitude, eu mudo a minha forma de ser e com certeza eu mudo a minha vida. o pessoal que é mais, que é espiritualista, né? E procura um centro espírita, ou procura um centro de Umbanda também, que o trabalho é muito parecido, eles sempre, né, acham que tem coisa feita, né, o nome, né, que alguém está desejando mal e, e essa pessoa está tendo êxito no seu trabalho, né, no seu trabalho de causar um mal a você. E muitas vezes não é, né? Pessoas que desejam o seu mal, a gente vai encontrar por toda a vida, né? Pessoas que te invejam, pessoas que não gostam de você e são falsas, a gente vai encontrar por toda a vida, a gente encontra dentro da nossa família, a gente encontra em vários lugares pessoas que vão ter esse sentimento. Mas o importante é você se espiritualizar a ponto de como se tivesse um escudo, né, magnético em volta de você, para que esse mal não te atinja. Então, para espírito bom, espírito de luz, não há trabalho nenhum que te atinja, né? Por quê? Porque ele tá resplandecendo luz, né? E espíritos das trevas não chega, né? Não consegue é o contrário, né? A luz atrapalha os espíritos das trevas. Então, quando você se reforma, quando você se melhora, isso nada mais é do que você criar um escudo espiritual ao redor, não precisando ir em nenhum lugar para desfazer o trabalho que alguém tenha feito de mal, né? Claro que se você for num centro espírita, ou mesmo for num centro de Umbanda, ou for numa igreja evangélica, né, ou desfazer o trabalho, seria nada mais do que você se espiritualizar, se sincronizar com a casa, se sincronizar com os espíritos de luz, para que aquele mal te afaste. Mas saindo de lá, se você ainda continua, né, em trevas, trevoso, aquele mal volta, logo, logo volta em você e outros trabalhos e outras invejas, sentimentos de inveja vão atrás de você. Então, isso que é importante a gente se espiritualizar sempre, né? Para a gente não deixar essa energia, né, do escudo protetor, né, diminuir, né, ficar fraco a ponto de qualquer invejinha fazer mal a gente. Na verdade, a gente é bastante suscetível a essas coisas, né? A gente permite aos outros fazerem o que querem da vida da gente, né?
a gente é bastante melindrado, a gente chora, a gente é muito vítima, né? Aquele Gasparetto, que era filho da Zíbia Gasparetto, que tinha um programa na Rede TV, né? Ele faleceu há um tempo aí. Ele falava isso, que o brasileiro gosta muito de se fazer de vítima, né? Você pergunta para as pessoas se está bem, dificilmente você ouve uma pessoa falar assim, não, nossa, minha vida está maravilhosa, eu estou bem, graças a Deus. Ela começa a contar um rosário para você de problemas para que você sinta pena dela, né? As pessoas querem se fazer de coitadinho para que as pessoas tenham pena, para receber doação, para receber ajuda. Na verdade, né, você falou, eu falava sempre às pessoas assim, com relação a essa coisa de corpo fechado, né, que fala muito na Umbanda, principalmente em outras religiões oriundas do africanismo, se tem corpo, existe corpo fechado, e a turma perguntava, eu falava, sim, você consegue fechar não o corpo, mas a sua mente, para não se deixar levar, né, por pessoas que querem te derrubar. A gente vai perceber, estudando obsessão, que é uma das palavras que a gente vai ouvir bastante no Espiritismo, e uma das perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos é se os espíritos influenciam muito na nossa vida. E ele diz que mais do que a gente imagina, muitas das vezes são os espíritos que nos dirigem. Né? Então a gente vai. E aí a gente vai perceber nas pessoas, né? As pessoas que vão no centro espírita, quando você vê aquela fila de passe enorme lá no centro espírita, você percebe que a pessoa passa por qualquer coisinha, sente um arrepiozinho, ela já vai tomar passe. Eu falo assim, não que seja ruim, mas ela começa a colocar tudo na mão de uma pessoa para tirar todos os problemas dela. Mas na maioria das vezes, ela fala assim, é ela que se deixa levar. E tem uma citação, né, que eu li uma vez, que o principal obsessor nosso somos nós mesmos. Né? Eu sou o meu principal obsessor, ou seja, a principal pessoa que atrapalha a minha vida sou eu mesmo. Né? Até eu postei aí um tempo, tem um canal que o pessoal faz umas piadinhas, umas brincadeiras sobre o espiritismo, que ela mostra isso, né? Então, ele fala isso, né? Que não são os obsessores que estão atrapalhando ele, sim ele mesmo que se está atrapalhando. Até ele fala assim, dos obsessores que estão do seu lado, você é o mais atrasadinho de todos. Quer dizer, então a gente atrasado com essa mente, lógico que qualquer um faz o que quer da gente, né? A pessoa fala alguma coisa, você tem que aceitar que você é. Você não é, né? Você é melhor do que isso. Eu não sou perfeito, mas não é porque uma pessoa tenta me derrubar ou tenta me rebaixar que eu preciso aceitar isso, né? Então, quando eu acredito em mim, quando eu acredito em Deus, assim, não tem obsessão, porque a gente só fala assim, o espírito só faz mal a gente, só existe obsessão porque a gente permite, né? Quando a gente fala em mediunidade, quando a gente vai estudar a mediunidade, né, as pessoas que estão aprendendo sobre mediunidade, não existe mediunidade se eu não permitir. Só existe a mediunidade porque há permissão minha para que o espírito se comunique comigo, né, escreva através da minha mão, fale através da minha boca, né, traga recados através da minha intuição. Só quando eu permito. Né, e a gente permite muitas das vezes. Eu sempre, né, eu falo às pessoas, até o André, eu vi que o André entrou aí, você mesmo, o seu irmão, a gente sempre falava, não tem mediunidade se você não permitir. Mas o que acontece no começo da gente é que a gente se permite a mediunidade. E o pessoal fala, não permita a mediunidade fora daqui. Só se permita a mediunidade dentro da casa espírita, com a cabeça boa, com orientação. Para quê? Para que você tenha um acompanhamento e que o espírito não te atrapalhe. Mas ele só te atrapalha, na verdade, quando você permite. E assim, muitas vezes não deixamos a mediunidade, né? A gente segura a mediunidade fora do centro e tal, mas a influência do espírito é constante. Quando a pessoa briga, a pessoa está estressada e a pessoa solta a boca no trombone, muitos falam assim, não, parece que baixou o bicho nele, né? Parece que desceu o demônio nele, incorporou nele. E, na verdade, ele se deixou ali levar para um lado
né, negro da força, onde esses espíritos realmente estão agindo nele e realmente ele está verbalizando tudo aquilo que o espírito está sentindo. Então, por mais que você não acredite em espiritualidade, mediunidade, a influência espiritual é constante. E por isso que a gente tem que estar sempre vigilante aos nossos pensamentos, né? Para que a gente afaste esses espíritos ruins, né? Porque se você dá brecha, é o que vai aproximar a gente, é como se fosse um imã, que atrai aquilo que pensa. E para as pessoas que estão sempre estressadas, nervosas, brigando, né? A gente tem que analisar e ver o que faz a gente perder a razão, o que faz a gente, né, para o espírita, para quem realmente acredita no espiritismo, atrair espíritos assim, né? Muitas vezes é bebida, muitas vezes, né, é a droga, muitas vezes é o pensamento em sexo, em adultério, né? E isso vai atraindo até que você faz a besteira. Então você tem que fazer o quê? Modificar primeiro o que causa você a perder a razão. Depois que você identificar isso, trabalhar em cima disso, né? Porque na hora que você está influenciado, né, você não consegue se desfazer se você não tiver um trabalho de desenvolvimento mediúnico muito forte, né? Muito presente, né? Acho que todo mundo já perdeu a razão em alguma vez na vida e sabe do que eu estou falando, né? A gente fala, depois que passa 5, 10 minutos se arrepende tanto, né? E as pessoas que são turronas, as pessoas que são donas da verdade, né, passam a defender todas aquelas besteiras que ela falou, como se aquilo fosse realmente a verdade, só apenas pelo fato de não querer descer do pedestal e pedir desculpa. A humildade faz falta nessas pessoas. Por quê? Porque se você não é humilde a ponto de reconhecer seu próprio erro, você vai ser aquela cabeça dura que vai morrer, né? Vai morrer repetindo o que você mesmo não acredita, né? O que mesmo que a espiritualidade ruim põe dentro da nossa mente. Não que põe, mas que você atrai. O André colocou aí, né? Lei da atração. Se fizer coisas boas, a tendência é só vir coisas boas na sua vida. Caso contrário, irá atrair coisas ruins. Tem uma passagem, né, que o pessoal fala assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E o pessoal fala que o espiritismo ele tem um outro ditado, né? Diga-me o que pensas e o que vive e eu te direi com quem andas, né? Eu sinto bastante assim, eu gostava muito do desenho do Tom e Jerry e eu gostava bastante quando ele mostrava quando ele estava para decidir uma coisa e estava irritado ou querendo fazer uma vingança, aparecia, né? Se era o Tom, por exemplo, o gato, aparecia um anjinho do Tom e um diabinho do outro lado. E aí o diabinho queria que ele fizesse tudo errado e o anjinho queria que ele fizesse certo. E aí você percebe aonde que a gente está, né? Com certeza, os guias espirituais, os espíritos de luz, vão estar orientando a gente. Não brigue, né? Não perca as estribeiras, não perca a razão, né? Tenha calma. Esse é o espírito de luz. E o espírito das trevas, aquele que gosta da bagunça, da briga, ele vai falar para você isso mesmo, não deixe quieto, não leve desaforo para casa. E assim a gente vive, você vai ver, e por isso que a gente consegue perceber como que são os espíritos do outro lado. Porque nós temos do nosso lado pessoas encarnadas que fazem a mesma coisa, né? Tem. Que gostam da fofoca, que ficam enchendo a cabeça dos outros para as pessoas tomarem decisões erradas. Né? O cara chega para a pessoa e fala assim: olha, você viu o que a pessoa está fazendo? Eu não deixava se fosse você. Aí a pessoa escuta e vai lá e toma uma decisão se ela não sabe que está certo. E assim a gente faz. Né? Se você não quer brigar, você não briga. Eu lembro na frente da escola, né? Acontecia um problema entre você e uma outra pessoa, e todo mundo ficava sabendo, cercavam todo mundo na rua, fechavam os dois numa roda e ficavam lá. Eu não deixava quieto, você vai deixar quieto? E fazia com que os dois brigassem. E o meu pai, né, sempre de frente com o outro ainda, né? Isso, cuspia, aquela coisa. Então ele fala assim, então nós estamos cercados também, encarnados, com pessoas que são espíritos que gostam disso, né? Que são obsessores. É muito interessante o estudo de Allan Kardec, que ele fala assim, que existe obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado,
de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Então, eles falam assim, muitos obsessores nossos são encarnados, aquele que fica na sua orelha, você vai deixar quieto, né? Você fez um negócio errado, comprou, mas você fala assim, mas eu não vou arrumar briga. Aí chega a pessoa e fala assim, mas você vai levar, vai perder? Vai lá e brigue, vai lá e quebre tudo. Se você der ouvido a uma pessoa dessa, você faz uma besteira. E depois? Depois já não tem mais retorno, né? Depois que você fizer essa besteira, é muito difícil retornar. Caso se você não faça, dá para você resolver. Então a gente percebe, né, que nós vivemos, seja como encarnado, né, ou do mundo do desencarnado, a gente recebe essas orientações. Por isso que a gente precisa estar com estudo, né, com oração, que a gente falou de vigiar, né, de estar com o meu pensamento em Deus para que eu não faça errado. A hora que vinha um pensamento ruim, você fala, Deus, me tira, não deixa que eu pense assim, faz uma leitura, faz uma oração e toma uma decisão dentro de lei, né, dentro de uma orientação, para não fazer uma besteira que possa se arrepender depois. Comigo acontece ainda muito em aquelas conversas, né, geralmente em grupos, quando você está falando mal de alguém, e às vezes aquela pessoa que estão falando mal, eu nem tinha uma má visão da pessoa, nem não gostava da pessoa, e com o tempo você começa a pegar uma quizilha da pessoa, você começa a pegar uma revolta da pessoa, sem nem realmente conhecer a pessoa, apenas pelo que os outros sentem por ela. E você acaba criando o seu preconceito, né? Você acaba achando que a pessoa é ruim, mesmo sem de fato conhecer. É, teve vários casos assim, e depois que você descobre quem realmente é a pessoa, você percebe que o outro que falava mal, que tinha, né? Que era o mais imperfeito ali da relação. Então, por isso que a gente tem que fechar os nossos ouvidos e a nossa boca para falar mal das pessoas. A gente pode estar ali alimentando ódio ou criando inimizade entre as pessoas sem nem deixar elas se conhecerem, né? Por mais razão que as pessoas tenham de falar do mal que estão falando de outras pessoas, por muitas vezes as pessoas podem se melhorar com o tempo. As pessoas falam, 10 anos atrás fulano fez isso para mim, aquele cara é ruim. Em 10 anos ele pode ter se transformado, né? Então a gente não dá a misericórdia, o perdão às pessoas, sem antes, né, conhecê-las realmente. Oswaldo, falta 1 minuto e 45. Pô, nós nem estudamos hoje. Hoje só ficamos de papo aqui só. Então tá, deixa eu aproveitar já, que ainda tem um pouquinho de tempo, só vou falar, eu acho que é um escritor brasileiro, eu não vou ter certeza, depois eu procuro, mas ele tem uma frase, também vou colocar os nomes da minha forma, não é da forma que está lá. Ele fala assim, quando João fala para mim de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. Eu conversava outro dia com um colega de trabalho, e ele falou, não, mas as pessoas vêm e falam da pessoa. Eu falei, quando você convive com uma pessoa, quando você conhece realmente a pessoa, pode vir quem for e falar o que quiser. Se você conhece a pessoa, você não precisa entrar, como dizem as pessoas, na vibe dessa pessoa, né? Você não precisa. Você conhece a pessoa, você sabe. E como diz, né? Por que eu vou alimentar uma coisa? Eu não conheço, eu não sei o que a pessoa fez, por qual motivo essa pessoa está falando da outra, qual das duas são, né? Quem dos dois é ruim aí nessa história. Então eu não devo me meter nisso, né? Ele falou, se eu não conheço e não aconteceu comigo, eu não tenho que ficar falando. Então fofoca é mais ou menos isso. Alguém começa a falar de uma pessoa, já vem outro e já coloca outra coisa, né? Então eu falo assim, eu sempre que teve fofoca do meu lado, eu sempre saí. Eu fui saindo, fazia de conta que era comigo, falei, eu não conheço. E hoje, mesma coisa. As pessoas tentam falar mal de uma pessoa para mim, eu falo assim, eu não conheço, me desculpa. Ou se eu conheço a pessoa, eu falo, eu conheço e é coisa boa. Bom, pessoal, então por hoje é isso, né? Toda segunda-feira, às 7h30, a gente está aqui. Qualquer novidade eu posto aqui nas redes sociais. Até mais.